acontecer no mundo via Brasil Flash TV. Quem ainda não conhece a Brasil Flash TV, por favor, é só entrar no Facebook que terão acesso. Ou então brasilflashtv.com. Como já iniciamos, com a presença aqui daqueles que são a nova geração, mas que já estão dando continuidade àquilo que no plano espiritual certamente desejavam, queriam, e que nos dias de hoje já não tem descontinuidade. Recordo-me, quando começou a infância e a juventude, alguns espíritos incentivaram o movimento espírita para que não tivessem um espaço, desde o momento que deixassem o plano espiritual e estivessem conosco, para que pudessem dar continuidade àquilo que no plano espiritual tinham estudado e se compromissado com a Terra. Ou seja, iriam nascer e iriam encontrar a doutrina espírita talvez como adulto. E com a infância e a juventude, as casas espíritas já ofereceriam a eles uma idade que naturalmente começaria com 5, 6 anos de idade, aqueles que eram espíritas e levavam seus filhos para a casa espírita, e a partir daí eles começariam a reviver aquilo que no plano espiritual tinham aprendido e se preparado. E o desejo deles era que não tivesse descontinuidade. O que nós acabamos de ouvir e de ver é uma evolução, naturalmente, que se faz no movimento espírita, e os espíritos que estão chegando em lares espíritas, 9 meses no seio da mãe. Então, no plano espiritual, nascendo e continuando na mesma psicosfera, sem interrupção. Porque a mamãe, quando abriga o filho, também faz parte desse trabalho, né? Depois que ele nasce, ele continua. É uma evolução, uma alegria muito grande verificar que esse processo ele já se faz no movimento espírita, bastante êxito, e já com alguns anos, décadas de experiência em algumas casas. E nós estamos no dia de hoje com a doutrina espírita entre nós, nos proporcionando isto. E graças a ela é que nós estamos adquirindo novos hábitos. E o próprio Kardec nos orienta que a educação é nesse sentido. É no sentido de que novos hábitos, novos caracteres, nós possamos agregar ao nosso processo evolutivo. Mas quando nós falamos de doutrina espírita, do codificador, nós não podemos esquecer de Jesus. Jesus chegou até nós com uma missão de relembrar as leis divinas, trazer para o homem o exemplo máximo do amor que até então a humanidade não tinha conhecido. Antes dele, falava-se de amor, louvava amor e até vivenciava. Mas dentro da possibilidade do estado evolutivo dos espíritos que praticavam o amor. Na realidade, nenhum espírito tem a estatura moral e espiritual do Cristo, o único que na Terra esteve entre nós como espírito puro. Veio, cumpriu a sua missão e prometeu um consolador, que solicitaria ao Pai esse Consolador para que no momento apropriado ele chegasse até nós. Levou 19 séculos para que este Consolador chegasse. Quando nós verificamos o Consolador, é a doutrina espírita, é o Evangelho de volta, é Jesus pela segunda vez entre nós. E é natural que para que esta volta de Jesus pela segunda vez chegasse até nós, não deveria ser entregue essa missão a qualquer espírito, ao espírito capaz de cumpri-la. E nós sabemos que Kardec assim o fez. Mas antes do seu próprio nascimento, teve um contexto onde ele deveria nascer. E esse contexto foi a França, porque à época a França tinha todos os requisitos para que isto acontecesse. Foi onde o novo mundo surgiu no aspecto da revolução do conhecimento. Foi aqui que nós tivemos os enciclopedistas, nós tivemos, saindo da Idade Média para uma nova era, onde a liberdade, a fraternidade, a humanidade, foi levantada. E os homens, naquele momento,
os espíritos encarnados, todos eles, é como se fosse uma preparação para que algo estivesse chegando. E nós observamos que naquele ano, no ano de 1799, véspera de um novo século, que começava no ano de 1800, nós tínhamos Napoleão já no apogeu, no auge da sua missão propriamente dita, que nós observamos depois que ele não a cumpriu como deveria cumprir no plano espiritual. Mas o que ele fez foi de grande importância para a humanidade e para a própria França. E nós observamos que no ano de 1799, no mês de novembro, exatamente no dia 9, foi quando ele se fizera primeiro cônsul. Ou seja, ele atingiu a posição hierárquica mais alta na França. E quando foi no dia 31 de dezembro daquele mesmo ano, Humberto de Campos nos conta no livro Cartas e Crônicas, existe um capítulo chamado Kardec e Napoleão, que eu aconselho que todos leiam ou releiam. Eu vou relembrar agora, para que nós possamos entender a missão desse missionário. Eu entendo que esta parte, este capítulo, é de uma importância tão grande para nós espíritas, e pouco conhecido de nós, para que nós possamos aquilatar a estatura moral e espiritual de Kardec. Porque nós conhecemos Kardec, a sua vida, etc., de maneira muito rápida, e conhecemos, na realidade, a doutrina espírita, que é o papel que ele teve que fazer. Mas é importante nós entendermos a sua estatura moral, que era tão ou maior do que a pleiade de espíritos que com ele trabalhou na própria codificação. É um espírito que nós precisamos conhecê-lo mais, conhecer a sua personalidade. E este capítulo do livro Cartas e Crônicas nos dá uma boa ideia, quando nos fala que naquela noite reuniu-se nas esferas mais altas da latinidade, aqui sobre a Europa, espíritos luminares, espíritos que tiveram oportunidade de nascerem na Terra nas diversas regiões, nos diversos locais, contribuindo com o progresso da humanidade. E naquela noite, aquela reunião tinha um significado importante, que era justamente a entrada do novo século, aonde aquela reunião estaria tendo naquele instante a presença desses espíritos na preparação desse novo século. E diz o amigo espiritual, irmão X, que é Humberto de Campos, de que ali se encontrava Sócrates. Olha só, uma reunião com espíritos, aonde eles se reuniam por afinidade e até por luminosidade. Aqueles espíritos que estavam numa condição mais elevada são esses que eu vou citar o nome agora. Então nós tínhamos Sócrates, tinha Platão, que quando lemos a própria doutrina espírita, verificamos que foram precursores, não é, desta mensagem, desta filosofia, destes aspectos que são as verdades divinas que a doutrina espírita nos traz e que Jesus nos revelou. Também estava presente Aristóteles. Observamos aqueles espíritos que viveram na Grécia, espíritos luminares. Apolônio de Tiara, outro espírito também conhecido na história grega. Orígenes foi teólogo, filósofo neoplatônico. Foi um dos padres gregos. E ele viveu numa época de 182 a 254 a.C. São espíritos que vieram construindo ao longo da evolução dos homens, pelas suas ações, pelos seus atos, contribuindo para que essa evolução atingisse os dias de hoje como nós estamos. Ali também estava o pai da medicina, Hipócrates. É conhecido principalmente daqueles que têm a sua profissão na área médica, porque ele é o pai da medicina e desde aquela época já trazia princípios que até o dia de hoje são respeitados na área da medicina. Agostinho, que foi do ano 354 a 430 depois de Cristo, que é Santo Agostinho, né, que viveu uma época, um momento em que os seus trabalhos fizeram com que ele adentrasse mais não o interesse da igreja, mas sim procurando ir a fundo, buscar as fontes, para verificar se aquilo que estava interpretando
era na realidade aquilo que tinha sido dito nas fontes. Porque nós sabemos, depois do ano 313, houve muitas alterações da pureza da mensagem do Evangelho de Jesus, que foi vivenciado por aqueles considerados até pais da igreja durante os 300 primeiros anos da nossa era. Ali estava presente também Fênelon. Fênelon foi um teólogo católico que viveu também num período da Idade Média, no ano de 1651, quando ele nasceu, até o ano de 1715. Era um teólogo católico, poeta, escritor. E tivemos também Giordano Bruno. Giordano Bruno foi um teólogo, um filósofo, que foi queimado na fogueira. Ele nasceu no ano de 1548 e foi até o ano de 1600. Então era considerado herege, porque estava trazendo, naquele momento, ideias novas, ou questionando algumas coisas que era dogma e que não se podia questionar, como era assim na Idade Média, nós sabemos. Tomás de Aquino, conhecido de todos nós, que era um padre dominicano, filósofo, teólogo, que viveu também no século XIII, o ano de 1225 a 1274. São Luís, de França, que na realidade foi Luís IX. Era um espírito que, inclusive, nós encontramos na própria codificação muitas informações, diálogos, que ele nos traz a Kardec, que Kardec exalou nos livros da codificação. Vicente de Paulo era um sacerdote católico e que ali se encontrava. Olhem só, já falei o número e vou falar todos eles. Que pleiade de espíritos neste ano de 1799. Joana d'Arc, que nós sabemos ser um dos apóstolos do Cristo, que foi Judas, em uma das suas encarnações expiatórias. Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, são espíritos respeitados, considerados alguns até santos, né? Bossuet, um bispo, teólogo francês. Tivemos também Spinoza, Milton, que foi poeta inglês, ele foi prosista, polemista, viveu no ano de 1608 até o ano de 1674. Tivemos o grande descobridor da América, Cristóvão Colombo, ali estava também presente. Olha a estatura de Cristóvão Colombo, afinizado com todos esses espíritos que ali se encontravam. Tivemos Gutenberg, que foi o que inventou a imprensa. Se Gutenberg não tivesse inventado a imprensa, na época em que ele viveu, porque ele faleceu no ano de 1468, Kardec não conseguiria publicar, editar os livros, nem a humanidade, ao longo desse tempo, teria tido os seus conhecimentos expressos nos livros e que ficou à disposição de todos aqueles, já que os editores assim colocavam. Então observemos que há um planejamento espiritual. Todos esses espíritos que ali estavam reunidos eram espíritos que tiveram ao longo desse processo evolutivo uma preparação para quando o Consolador chegasse, se apoiasse em todo o desenvolvimento que eles trouxeram no campo da ciência, para poder explicar, explicitar melhor, à luz da ciência, da filosofia, dos aspectos religiosos, o Evangelho de Jesus que estava de volta e que seria codificado, trazido por um dos seus apóstolos. Tinha Pascal, naquele momento, ali estava junto com eles. Swedenborg, que nós sabemos é um dos precursores, um grande médium, né? Que era um teólogo, um cientista, e que foi um dos precursores da doutrina espírita. Dante Alighieri, considerado o maior poeta italiano. E naquele momento, estes são os espíritos que se encontravam afinizados, podemos dizer assim, numa estatura espiritual mais elevada. Haviam outros que também estavam juntos, mas com estatura espiritual, vamos dizer assim, menos brilhante do que este. E esses espíritos foram Luís XVI, Maria Antonieta, muitos daqueles que estiveram na época da Revolução Francesa,
Robespierre, que foi advogado, político francês, Danton, advogado, também político, Madame Roland. São nomes que nós, como espíritas, também devemos, se tivermos a oportunidade, conhecer um pouquinho da biografia deles, para podermos entender o papel do codificador. André Chenier, que foi poeta francês, Bailly, astrônomo e político francês, Camille Desmoulins, que foi um dos advogados, jornalista e revolucionário francês, teve papel importante na Revolução Francesa. Voltaire, conhecido, né, aqui principalmente na Suíça, porque ali perto de Genebra tem uma cidade com o nome dele, Ferney Voltaire, que ele viveu ali próximo, que foi escritor, foi ensaísta, foi deísta, e viveu de 1694 a 1778. E Rousseau, conhecido aqui da Suíça, estava naquele momento ali presente. Naquele instante, quando eles todos estavam reunidos, depois de breves palavras entre eles, alguns deles, conta-nos Humberto de Campos que alguns clarins foram tocados naquele instante e voltados justamente para regiões da terra, aonde se observava, naquele ambiente onde eles estavam, a chegada de alguns espíritos que estavam vindo, mas só desdobrados, estavam encarnados e estavam vindo também para aquele encontro. E à frente deles se encontrava Napoleão. Como os demais, eles estavam emancipados, dormindo e naquele instante chegando ao plano espiritual. E Napoleão, como sempre, com a sua indumentária, com o seu chapéu, né, provavelmente com aquela mão dentro da sua túnica, e chegando numa posição própria dele, como corso, bastante orgulhoso, e junto com uma pleiade de espíritos que com ele estava. Entre aqueles que o seguiam, nós vamos encontrar Beethoven, que estava encarnado à época, vamos encontrar Ampère, que foi aquele que, estudando, veio ter uma grande contribuição na parte elétrica, na eletricidade, Fulton, Faraday, ou Faraday, como alguns pronunciam, Good, Pestalozzi, que teve um papel importante, né, nós sabemos que já estava encarnado, e o Papa Pio VII, que naquele momento fazia parte. Todos estes que nós citamos estavam emocionados, lágrimas aos olhos, exceto o corso, que ao entrar pela descrição de Humberto de Campos, parece-nos que estava a um lado e do outro, esses espíritos que nós citamos, em um corredor, aonde, quando ele entrava, já tinha adredemente preparado uma poltrona para que ele sentasse, que era um trono. E assim, dado a ele toda a reverência que ele merecia, para que ele pudesse ali chegar. Então ele foi aquele que apareceu sem nenhuma lágrima aos olhos enxutos, cumprimentava todos, e sentou na sua poltrona e ali ficou. Nesse instante, conta-nos Humberto de Campos que, como tivesse no céu estrelas cadentes, pontos de luzes, caindo naquele ambiente, que quando esses pontos chegavam ao solo, se transformavam em corpos humanos e espíritos. E estes espíritos tinham um que chamava bastante atenção. Era um espírito que tinha uma aura diferente dos demais, trazia um cajado dourado à mão, e no momento que Napoleão observou esse espírito, foi quando ele se emocionou, levantou-se do trono, dirigiu-se próximo a ele e se ajoelhou. Naquele instante, esse espírito o levanta, abraça, procura erguê-lo, e ao abraçá-lo, uma voz suave, firme, serene, um efeito físico, naturalmente, na dimensão espiritual, fala diretamente para Napoleão, naquele instante, dizendo a Napoleão que Napoleão cumprisse a sua tarefa com denodo, porque certamente Napoleão veio antes para poder preparar uma era a fim de que o Evangelho, quando chegasse, encontrasse um ambiente propício para a sua própria expansão. E nós observamos da mesma forma que aconteceu quando Jesus chegou. O Império Romano, na época,
época, quando ele se expandiu pelo norte da África e a atual Europa, parte da Ásia, era para abrigar a mensagem nova, a boa nova que Jesus estava trazendo, e poder espalhar-se num único governo que ali estava. Mas isso não aconteceu. Por quê? Pelas imperfeições dos homens, pela ganância, pelo poder. E à época, Napoleão tinha um papel semelhante, para poder abrigar essa nova ideia que estava chegando de uma forma diferente. Era o Evangelho, a Boa Nova, chegando, mas explicitando mais os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E a partir daquele momento, Napoleão ouve tudo isto, diz Humberto de Campos que após esta conversa mais direta com ele, que eu deixo aqueles para lerem, e naturalmente ter a curiosidade de ouvir a poesia, a prosa de Humberto de Campos, que é muito melhor, estamos apenas dando pinceladas com as nossas palavras. Após este evento, o próprio Espírito, que este Espírito, a voz disse que era um dos apóstolos do Cristo, que estaria reencarnando, para poder trazer esta mensagem, que tinha uma lição a ser cumprida, que seria, na realidade, Allan Kardec. Traz de volta Napoleão ao leito, com muito carinho, junto com os demais, e assim cruza-se o ano de 1800, e nós vamos observar que no dia 3 de outubro de 1804, nascia Hipólito Leão. Nós observamos que o planejamento do Cristo, o programa do Cristo, ele não se faz por acaso e nem tampouco é um planejamento para poucos anos. Fica muito difícil a razão aceitar que o Pai entrega para o Filho, já um Espírito puro, a responsabilidade de um habitante da casa do Pai, a terra, por exemplo, e esse Espírito faça um planejamento de curto prazo, ou não tenha já feito um planejamento para toda a humanidade, para tirar esta humanidade da simplicidade da ignorância e levar ao estado de angelitude e de pureza. Não nos cabe na mente que seja um planejamento inseguro, ou de centenas de anos, ou de milhares. No nosso entendimento, antes da Terra realmente ser entregue a Jesus, ele já tinha um planejamento da Terra para todo esse processo evolutivo que nós passamos como espíritos nesse estado evolutivo, e ele como sendo o nosso pastor, o cuidador de todos nós. O que nós temos, pelo menos na minha razão, no meu entendimento, é que esse planejamento Jesus já fez contando com todas as imperfeições nossas. Porque não há injustiça na justiça divina. E o Espírito que recebe uma tarefa como essa, uma missão como essa, ele realmente não erra. Ele tem condições perfeitamente de executar um planejamento, porque o pensamento dele e do Pai é o mesmo. Por isso que quando Jesus esteve entre nós, os benfeitores maiores dizem que nós ainda não entendemos as palavras, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Tem profundidades que só quando nós formos evoluindo mais, melhorando o nosso estado moral, é que nós vamos adentrar mais nas palavras do Cristo, que quando ele nasceu, estas vieram do alto. Diz os amigos espirituais que ali ele traçou a plataforma da terra, terra de paz, que precisa de boa vontade entre os homens. E é natural que quando nós formos também evoluindo moralmente, nós vamos entendendo melhor estas palavras como outras que são todas de vida eterna. Se são palavras de vida eterna, quer dizer o seguinte, que elas são perenes. Nós, de acordo com as imperfeições nossas, ou a evolução, vamos olhando estas palavras, daí retirando a essência, de acordo com a evolução. A Terra sempre foi como nós conhecemos hoje. Da forma que é, girando do jeito que gira, mas nós compreendemos a Terra ao longo da nossa evolução de diversas maneiras. O universo girava todo em torno da Terra. Descobriram depois que não.
a Terra faz parte de um sistema. E dizíamos que esse sistema até era o centro. Também descobrimos que não. E o pior de tudo, que hoje nós damos risada, é que achávamos que a Terra era chata. Tinha cachoeira, não viajava pelos mares, com receio, sustentado por animais ou por aves. E isto foram verdades relativas que nós admitimos ao longo de várias épocas. Mas o codificador nasceu um espírito com uma missão, em um contexto, numa época e num local próprio, onde ele teria todas as condições para poder preparar-se para a sua missão. E ele foi um jovem que fez os seus primeiros estudos e completou a sua bagagem de estudo aqui na Suíça, em Yverdon. Pestalozzi, já encarnado, teve naquela reunião. Já o espírito preparado para poder acolhê-lo, como a muitos outros jovens que Pestalozzi acolheu, mas com certeza a vinda de Pestalozzi foi exclusivamente para atender a esse espírito. Porque a mensagem do Cristo que o espírito Allan Kardec codificou e nos trouxe é de uma importância que nós ainda não depreendemos. Porque o livro codificado, o Livro dos Espíritos, é o arcabouço filosófico mais importante que a humanidade já tem no seu seio, mas ainda não conhece. E o pior de tudo é que nós espíritas ainda, a maioria ainda não conhece o livro. Lemos uma vez e já leu o Livro dos Espíritos, vou começar a ler romance, outras coisas mais, etc. E o Livro dos Espíritos fica ali. De vez em quando a gente vai. É um livro de cabeceira que nós temos que ver. Porque deste livro é que vieram as outras 4 obras. A doutrina espírita, a base da doutrina, está assentada no Livro dos Espíritos. E esse edifício, ele é suportado por essa base. E os calculistas desta base fizeram-na de tal forma que suporta o edifício de andares infinitos. Por isto que a doutrina espírita, sendo o Evangelho de Jesus de volta, não pode ser mudada. Um tio, uma vírgula. Tem muitos aí que estão querendo, dizendo, olha, novo, não sei o que, está ultrapassado, os anos passaram-se, etc. Mas estas verdades são palavras de vida eterna. Cabe a nós espíritas, quando ouvirmos ou chegar às nossas mãos essas notícias ou estes livros, de orarmos por aqueles. Se quisermos ler, leremos logo, porque de início a gente vai verificar que ali tem mais um personalismo, tem mais uma vontade de aparecer do que outra coisa. Nós observamos que foi um espírito designado pelo Cristo e que durante a sua vida ele teve uma ligação direta com Jesus. Foi um vaso escolhido por Jesus para trazer essa missão. E foi colocado num laboratório, num ambiente que tudo lhe propiciava. Desde a infância, tendo o melhor educador que a Europa possuía na época, dando-lhe condições para que ele pudesse realmente desenvolver-se. E como Pestalozzi tinha um tipo de educação que olhava de per si cada um dos seus alunos e deixava a corda correr de acordo com a capacidade dos alunos, Kardec, desde cedo, se tornou um eminente discípulo dele, um colaborador inestimável, a ponto de, quando ele viajava a convite de outros governos, Pestalozzi, deixava sob responsabilidade daquele jovem, um jovem de 15 anos, o Instituto de Yverdon. E ele dava conta das suas atribuições, a ponto dele dar para Kardec esta responsabilidade, senão ele não daria. A precocidade do espírito, apesar de ter um corpo com idade biológica tenra, era um espírito maduro, um espírito seguro, e que estava se preparando para a missão que haveria depois, quando ele tivesse 50 anos de idade. Então ele, como discípulo, ele se tornou um mestre.
E assim ele foi se preparando ao longo. Ele se formou em medicina, fez até, hoje nós podemos dizer, doutorado, mestrado. Ele foi bacharel, foi linguista, falava várias línguas, falava alemão, o inglês, o francês, também discursava no holandês. Então era um espírito que já estava preparado para a vida, cuja vida também não foi fácil para Kardec. Kardec, ele, depois que saiu do instituto daqui, de Verdun, Pestalozzi, ele fundou um instituto semelhante. Precisava de recurso. E esse recurso, ele teve um sócio, que era seu tio, irmão da sua mãe. E lá para as tantas, o sócio, com comportamentos que não deveriam ser aqueles condizentes, chegou ao ponto de ter uma falência. Ele teve que fechar o instituto. O que sobrou disso foi 45 mil francos para um, 45 mil francos para outro. E aí Kardec utilizou esse dinheiro investindo no comércio com outra pessoa, que também não cuidou bem do dinheiro. E Kardec perdeu tudo. O que é que fez com que ele vivesse? O que fez com que ele sobrevivesse foi justamente a sua capacidade, o seu trabalho. Traduzia, lecionava, escreveu várias obras, encontrou uma esposa 9 anos mais velha do que ela, mas segundo a biografia nós observamos de que ela, apesar de ser 9 anos mais velha do que ele, parecia muito mais nova. Mas foi o seu esteio. Ela era filha única, rica de família, pôde ajudá-lo naquilo que foi possível, mas ele trabalhava nas traduções para poder sobreviver ao longo desse período de dificuldade em que se encontrou. E a partir daí, nós observamos que ele foi se preparando. Escreveu vários livros, escreveu livros sobre matemática, preocupado com as mães que estavam preocupadas com seus filhos. Ele escreveu um livro para ensinar aos pais como é que ensinaria matemática aos filhos. A gramática francesa. Então foi um espírito que ao longo da sua vida, ele foi tendo dificuldades, suplantando as dificuldades, mas usando os recursos próprios que tinha, que era o seu saber. Todos nós só temos 3 propriedades: conhecimento, inteligência e valores morais. Esse é o cartão de visita, é o cartão de crédito melhor que todos nós temos. Quando nós desenvolvemos e amealhamos, agregamos mais valores a estas posses, em qualquer lugar que nós cheguemos, esse cartão de visita é bem aceito. Por isso que nós estamos tendo a oportunidade de entender melhor o que se chama educação. Porque quando falamos em educação, normalmente nós pensamos que é a escolaridade. E ele, Kardec, nos falou de educação, que era nós criarmos novos hábitos. E não falou só no aspecto da escolaridade. Nós precisamos sim do conhecimento, da inteligência, mas precisamos dos valores morais. Desenvolver sentimentos, principalmente o amor, que ele compreendeu muito bem no momento em que ele começou a ter contato com o plano espiritual e iniciando a sua missão. Porque até 50 anos de idade, Kardec viveu uma vida para sobreviver e esta vida também para colocar à disposição da sociedade o seu conhecimento, pelos livros que ele publicou, pelos alunos que ele teve e que certamente encontrava nele um mestre, porque ele já tinha um comportamento moral adequado. Não era um homem sisudo, que normalmente se pensa que Kardec era fechado. Kardec era um homem sério. Era um homem que não negava nada, mas também não aceitava tudo assim de pronto. Kardec era muito ponderado.
Ele conhecia uma pessoa há mais de 25 anos. Tinha um respeito muito grande pela pessoa, mas observava que aquela pessoa era muito exaltada quando dizia as coisas. Como muitos de nós, né? Vemos alguma coisa nova que nos toca, e quando nós falamos, nos entusiasmamos a ponto e começamos a falar. Ele tinha sempre restrição a esse entusiasmo. Mas quando ele encontrava alguém que era apoderado, e falando a mesma coisa que aquele entusiasta falava, ele dava um pouco mais de atenção. E graças a isso é que nós vamos verificar depois, na outra parte que nós vamos falar, que é justamente Kardec e a codificação, quando nós vamos conversar um pouco a partir dos 50 anos, quando ele realmente começa a sua própria missão para trazer à humanidade o trabalho que ele executou. Mas até este momento, Kardec foi um cidadão como outro qualquer, com as dificuldades que todos nós temos, decepções. Imaginemos nós termos uma riqueza, colocarmos na mão de outro, o outro fala e ficarmos sem nada. Mas numa época difícil. Porque às vezes imaginamos Kardec tendo uma vida muito boa, tudo tranquilo, fez a missão, mas ele foi forjado ao longo de toda a sua vida. Mas soube suplantar com o espírito nobre que era e que é estas dificuldades, para que pudesse, na hora de executar a sua missão, ele ter todo este lastro de experiência, para poder, através dessa experiência, ter a certeza, a convicção de que o trabalho que ele estava fazendo, no momento em que ele identificou que realmente teria que fazê-lo, aí ele abraçou de corpo e alma. E como diz os seus biógrafos, ele estragou a bainha, ou seja, é aquela faca que você de tanto usar, ela estraga a bainha que a cobre e que a protege. Kardec, ele, durante o seu trabalho, ele contribuiu muito com, vamos dizer, a escolaridade, a educação na França. Uma das suas últimos trabalhos da obra foi um plano que ele apresentou sobre a instrução pública. Isso no ano de 1828. No ano de 1829, ele apresentou o segundo método de Pestalozzi. Ele publicou aquele livro que eu me referi, para uso das mães, da família, para ajudar os filhos na compreensão melhor da matemática, que hoje se apresenta de forma bem diferente. Porque nós sabemos, e as metodologias hoje são tão diferentes, que nós podemos pegar um tema e, diante do tema, você colocar todas as áreas do saber. Vamos falar de amor? Vamos. Aí a matemática fala do amor. A visão da matemática aqui dentro do amor, dentro do tema. Geografia, pode falar amor. A geografia fala do amor. História, fala do amor. Então, são metodologias que foram evoluindo ao longo do tempo e que hoje, nesse progresso, nós estamos observando que a matemática, em determinados aspectos, não é tão preocupante como era a época. Na minha geração pequena, nem todos gostavam de matemática. Todos achavam a matéria muito difícil. Aqueles que gostavam, adoravam. Via na matemática a beleza que o outro via na história, na ciência, nas letras. E observe que o processo evolutivo, ele é tão importante que nós, como espíritos imortais, não podemos ter restrições ao saber. Se nós gostamos de alguma coisa, talvez tenha sido o hábito, ao longo das encarnações, que as nossas habilidades ficaram voltadas para aquela área. Mas adentrar mais aquela área e explorá-la mais é importante. Mas como espíritos que somos imortais e que temos que ter um conhecimento ampliado,
Talvez o mais importante é nós trabalharmos as áreas que nós temos mais dificuldade ou que nós não gostamos. É como amar a quem ama, que é o mérito. Eu tenho que amar a quem não me ama, para que haja mérito. Da mesma forma pode acontecer nas áreas do saber. Eu não gosto disso. Pensa 2 vezes, pondera. Procura gostar um pouco, porque vai ampliando esta visão. Para ter missões como Kardec teve. Quando Kardec começou a sua missão propriamente dita, ele tinha uma visão praticamente cósmica de tudo. Porque se assim não fora, como ele falaria na Gênese, no Livro dos Espíritos, colocando a parte que lhe cabia, distinguindo daquela que era a resposta dos Espíritos e a sua contribuição? Tão importante quanto a dos Espíritos. Se ele não tivesse essa visão cósmica, se ele não tivesse essa visão ampla em todas as áreas do conhecimento, como assim ele adentrou, ele não cumpriria a missão como cumpriu. É um exemplo para que nós possamos verificar na vida de Kardec os exemplos que ele nos trouxe. Não ler a vida de Kardec simplesmente como uma história. Ele nasceu, viveu, foi assim, o nome do pai, o nome da mãe, e vai levando para conhecer. Nada disso. São espíritos que nós temos que conhecer, mas observar os exemplos que eles deixaram. Porque esses exemplos servem para nós. As suas dificuldades, os seus problemas, como enfrentou, especialmente a metodologia que ele teve ao longo da vida. Ele aprendeu com Pestalozzi a observar os efeitos e chegar à causa. Não houve um aluno de Pestalozzi que não acreditasse em Deus. Por quê? Porque Pestalozzi observava o efeito, levava os alunos ao lago de Neuchâtel, era o nome? Neuchâtel. Mas em Verdun-les-Bains, o lago é Neuchâtel. Neuchâtel, o nome do lago. A pronúncia que o brasileiro não está acostumado com. Mas ele levava para o lago. As crianças cantavam no lago. Faziam um coral. Quando ele fazia isso, era uma época boa, de primavera. Época de flores. E ele levava as crianças a buscar nos efeitos que é a própria natureza, o pensamento do Criador, a expressão do pensamento do Criador é a natureza. E tem muitos de nós que não acreditamos em Deus, mas acreditamos na natureza. Olha que beleza, né? Continuamos acreditando, porque a natureza é a expressão do pensamento de quem a criou. Olha, se eu acredito na natureza, eu estou acreditando em quem criou, de uma forma direta. Por isso todo mundo acredita em Deus. Nós é que nos iludimos achando que não. E a partir daí do efeito, ele levava as crianças a entenderem que tinha uma causa que levava aquele efeito. E que esta causa não era o homem. Era algo que suplantava, sublimava a vontade do homem. O lago, a água, quem criou foi o homem? Aí não. Algum ser, alguma coisa, uma inteligência maior criou isso. A neve, as flores, o próprio corpo. Aí as crianças iam vendo, tocando o sentimento, como foi tocado aqui o sentimento dos bebês daqui. Né? E eles assim, e ele explorava isso. Falava forte. Esta metodologia, Kardec aprendeu muito bem, usou ao longo de toda a sua vida, em tudo que ele fazia. Além da sua própria característica, da sua habilidade, de seu espírito ponderado. Por isso que Camille Flammarion, lá no discurso, falou que era o bom senso encarnado. O discernimento em Kardec era essencial. Por isso foi dada a ele a missão para codificar a doutrina. Para diante de tudo aquilo que vinha, ele poder selecionar. Os cadernos, que já tinham milhares de perguntas, várias folhas, as pessoas que tinham não sabiam nem como coordenar aquilo. Porque dava tanto trabalho, deram para ele e dava tanto trabalho que ele era incapaz para fazer isso. Mas ele só foi fazer depois. E quando fez muito bem. Selecionou o que realmente devia selecionar e aproveitou só o que deveria ser aproveitado.
O demais foi o processo que ele utilizou. Mas esse processo foi uma metodologia, onde ele partia da consequência para a causa. E a partir daí nós temos a sua vida como exemplo. Um exemplo de carinho para com os seus alunos, para com a esposa, para com a sociedade, o respeito às leis, um homem digno. Não se encontra na vida de Kardec algum risco, alguma sombra que não seja de um homem de bem, de um cidadão digno de uma sociedade. Então são exemplos que nós devemos lembrar do codificador, além do próprio papel que ele desempenhou. E conhecermos a sua personalidade diante daqueles que trabalharam, que foram os espíritos que neste trabalho de ambos os planos da vida trouxeram até nós o Consolador. No meu entendimento, Kardec, tão importante quanto esses espíritos, talvez até mais. Quando nós lemos o que Humberto de Campos fala, que nós procuramos trazer aqui na imagem daquele encontro, espíritos como Sócrates, Platão, que estão no conhecimento da humanidade, como espírito altamente evoluído, aguardavam ele chegar. E quando chegou, reverenciado por todos. E aquele que era Napoleão, diz Humberto de Campos, a voz, César ontem, hoje Napoleão. Então são espíritos que tinham missões, são espíritos que na história da humanidade foram protagonistas de épocas, de momentos considerados e respeitados pela humanidade. Não era uma pleiade de espíritos reunidas simplesmente para um diletantismo. Era a preparação de um novo século, de uma nova era e de um missionário que vinha trazer Jesus de volta ao conhecimento da humanidade. Então a vida e obra de Kardec, ela não se esgota numa palestra, num tempo, na biografia que existe. A vida e obra de Kardec, ela se reflete hoje no trabalho que ele deixou para a humanidade. Se ele nasceu em 1804, desencarnou em 1869, quantos anos tinha? 65 anos. Começou a missão com quantos anos? 50. E fez a missão em 15. Mais de 3 vezes o período da missão de preparação para poder, naquele pouco tempo, executar a tarefa. Isso não é um exemplo? Coloquemos nós, espíritas, que estamos a vida toda trabalhando, aí aposentamos, ficamos 24 horas disponíveis, e depois da aposentadoria nós temos, suponhamos, nos aposentamos com 60 anos. E vamos desencarnar com 65, a gente nem sabe. Quando chegou 60 anos, livre agora, vou viver a vida, e é espírita, conhecendo. Se dedicar as 24 horas que tem da aposentadoria ao trabalho espírita, é pouco. E talvez aqueles 60 anos de trabalho laboral foi para a preparação das 24 horas disponíveis dos 5 últimos anos quando aposentado. E aí nós nos desviamos. Agora não, agora eu vou ficar livre, à vontade, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, etc. E deixa a doutrina. Ao contrário, nós fomos aquinoados com a bênção durante. Se nascemos lá espírita, fomos 60 anos de bênção no mundo como que nós estamos vivendo. E 5 anos só para dedicar-se a uma tarefa. O tempo todo. Nós não somos missionários como Kardec, nós somos trabalhadores. E às vezes a nossa vida, ela é toda preparada para você chegar naquele finalzinho, que é quando você tem tempo, você botar o tempo todo disponível para um trabalho que vai lhe dar satisfação, e em gratidão a tudo de bom
que a doutrina espírita nos traz, de alegria, de bem-estar, de você poder viver uma vida alegre, satisfeita, compreendendo com clareza, enfrentando as dificuldades, verificando que ali são oportunidades, tendo dor, mas não sofrendo. Porque eu posso sofrer e posso não sofrer com a dor. Vai depender de como nós estamos encarando o momento, a realidade e a própria vida. Eu dou um exemplo do Chico, porque Chico teve várias dores, nenhum sofrimento. Mas é Chico? Eu não posso fazer a mesma coisa? Chico, posso. Ele conhecia Jesus, entendia Jesus, conhecia a doutrina espírita, Jesus de volta, viveu a doutrina espírita, estudou a doutrina espírita, morreu a doutrina espírita, como diz Bezerra, viver Kardec, morrer Kardec, estudar Kardec. Nós também temos, porque quando a dor bate, eu vou sofrer. Para não sofrer, eu preciso estar resignado e ser obediente. E é isso que a doutrina espírita nos traz, resultante da obra de um espírito que, no planejamento do Cristo, contou com o trabalho dele. Um trabalho hercúleo de um missionário. Mas Jesus conta com um trabalho insignificante de todos nós. Muitas mensagens vêm assim, os Espíritos dizem: Jesus conta com o trabalho de todos. A gente olha assim, mas eu? Jesus contando com o meu trabalho, eu sou o varredor da casa? Só isso. Para finalizarmos pelo horário, nós lembramos Teresa de Calcutá. Ela tem uma frase que é muito bonita e muito profunda. Eu não sou nada. Eu sou uma gota no oceano. Mas o oceano sem essa gota está incompleto. O trabalho do Cristo, sem a nossa participação, ele não está completo. Mas a minha é pequena, porque a missão do Cristo é regenerar a humanidade. E o trabalho que nós fazemos é para nos auto-regenerar. Se a humanidade tem um número qualquer de bilhões de espíritos, e um espírito não se regenerou, o trabalho não está terminado. Mesmo que esse espírito não permaneça naquele ambiente, seja colocado em outra morada na casa do Pai. Um dia, esse espírito retorna à sua humanidade. Aquele ambiente onde ele se encontrava. Depois de passar dor, de sofrimento, etc. Foi a escolha que ele fez. Mas um só rebanho, um só pastor, ele acontecerá. No futuro que talvez uma pequena quantidade herde a terra. E a outra quantidade que talvez, suponhamos, se um terço ficar na terra, esse um terço será um rebanho e um só pastor. Os 2 terços que foram, vai ser arrebanhado. Porque os que ficaram aqui, com certeza, vão lá nesses mundos de provas e de expiações para ajudar os outros. Assim aconteceu com os exilados. Muitos espíritos vieram não porque estavam em expiação, mas para ajudar aqueles entes queridos que estavam em expiação, para que eles se sentissem próximos, mais seguros. Imaginemos nós, pais, mães e espíritos muito afins de um ente querido e que não conseguiu acompanhar a evolução. Esses ficam aqui e ele vai embora. Quando é que ele volta? Só Deus sabe. Será que o nosso amor, o nosso sentimento vai se sentir satisfeito em ficar o tempo todo aqui e ele lá? Um dia a gente vai pedir para ter algumas encarnações lá próximo para poder ajudá-lo a retornar ao seio da humanidade onde ele pertencia. Então que nós possamos pensar na vida e obra de Kardec com uma visão mais acurada dos seus exemplos, sobretudo, para que eles sirvam para nós também como motivação, como exemplo para as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre.